Dadas. 1. Dizer às crianças que se alguém tentar tocar-lhes o corpo e fazer coisas que a façam sentir desconfortável, afaste-se da pessoa e conte em seguida o que aconteceu. 2. Ensinar às crianças que o respeito aos maiores não quer dizer que têm que obedecer cegamente aos adultos e às figuras de autoridade. Por exemplo, dizer que não tem que fazer tudo que os professores, médicos ou outros cuidadores mandarem fazer, enfatizando a rejeição daquilo que não as façam sentir-se bem. 3. Ensinar a criança a não aceitar dinheiro ou favores de estranhos. 4. Advertir as crianças para nunca aceitarem convites de quem não conhecem. 5. A atenta supervisão da criança é a melhor proteção contra o abuso sexual, pois, muito possivelmente, ela não separa situações de perigo à sua segurança sexual. 6. Na grande maioria dos casos, os agressores são pessoas que conhecem bem a criança e a família, podem ser pessoas às quais as crianças foram confiadas. 7. Embora seja difícil proteger as crianças do abuso sexual de membros da família ou amigos íntimos, a vigilância das muitas situações potencialmente perigosas é uma atitude fundamental. 8. Estar sempre ciente de onde está a criança e o que está fazendo. 9. Pedir a outros adultos responsáveis que ajudem a vigiar as crianças quando os pais não puderem cuidar disso intensivamente. 10. Se não for possível uma supervisão intensiva de adultos, pedir às crianças que fiquem o maior tempo possível junto de outras crianças, explicando as vantagens do companheirismo. 11. Conhecer os amigos das crianças, especialmente aqueles que são mais velhos que a criança. 12. Ensinar a criança a zelar de sua própria segurança. 13. Orientar sempre as crianças sobre opções do que fazer caso percebam más intenções de pessoas pouco conhecidas ou mesmo íntimas. 14. Orientar sempre as crianças para buscarem ajuda com outro adulto quando se sentirem incomodadas. 15. Explicar as opções de chamar a atenção sem se envergonhar, gritar e correr em situações de perigo. 16. Orientar as crianças que elas não devem estar sempre de acordo com iniciativas para manter contato físico estreito e desconfortável, mesmo que sejam por parte de parentes próximos e amigos. 17. Valorizar positivamente as partes íntimas do corpo da criança, de forma que o contato nessas partes chame sua atenção para o fato de algo incomum e estranho estar acontecendo. O que fazer? Uma falsa crença é esperar que a criança abusada avise sempre sobre o que está acontecendo. Entretanto, na grande maioria das vezes, as vítimas de abuso são convencidas pelo abusador de que não devem dizer nada a ninguém. A primeira intenção da criança é, de fato, avisar alguém sobre seu drama, mas, em geral, nem sempre ela consegue fazer isso com facilidade, apresentando um discurso confuso e incompleto. Por isso os pais precisam estar conscientes de que as mudanças na conduta, no humor e nas atitudes da criança podem indicar que ela é vítima de abuso sexual. Muitos pais se sentem totalmente despreparados e pegos de surpresa quando sua criança é abusada, mas sempre devemos ter em mente que as reações emocionais da família serão muito importantes na recuperação da criança. Quando uma criança confia a um adulto que sofreu abuso sexual, o adulto pode sentir-se muito incomodado e não saber o que dizer ou fazer. Vejamos algumas sugestões. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 1. Incentivar a criança a falar livremente o que se passou, sem externar comentários de juízo. 2. Demonstrar que estamos compreendendo a angústia da criança e levando muito a sério o que está dizendo. As crianças e adolescentes que encontram quem os escuta com atenção e compreensão, reagem melhor do que aquelas que não encontram esse tipo de apoio. 3. Assegurar a criança que fez muito bem em contar o ocorrido, pois, se ela tiver uma relação muito próxima com quem a abusa, normalmente se sentirá culpada por revelar o segredo ou com muito medo de que sua família a castigue por divulgar o fato. 4. Dizer enfaticamente à criança que ela não tem culpa pelo abuso sexual.
A maioria das crianças vítimas de abuso pensa que elas foram a causa do ocorrido ou podem imaginar que isso é um castigo por alguma coisa má que tenham feito. Finalmente, oferecer proteção à criança e prometer que fará de imediato tudo o que for necessário para que o abuso termine. No momento em que esse incidente vem à tona, devemos considerar que o bem-estar da criança é a prioridade. Se os familiares estão emocionalmente muito perturbados nesse momento, o assunto deve ser interrompido para que as emoções e ideias possam ser mais bem organizadas. Depois disso, deve-se voltar a tratar o assunto com a criança, explicando sempre que as emoções negativas são dirigidas ao agressor e nunca contra a criança. Não devemos apressar insensivelmente a criança para relatar tudo de uma só vez, principalmente se ela estiver muito emocionada. Mas, por outro lado, devemos encorajá-la a falar com liberdade tudo o que tenha acontecido, escutando-a carinhosamente para que se sinta confiante. Responda a qualquer pergunta que a esteja angustiando e esclareça qualquer mal-entendido, enfatizando sempre que é o abusador e não a criança o responsável por tudo. Se o abusador é um familiar, a situação é bastante difícil para a criança e para demais membros da família. Embora possam existir fortes conflitos e sentimentos sobre o abusador, a proteção da criança deve continuar sendo a prioridade. Abaixo, algumas condutas que devem ser pensadas nos casos de violência sexual contra crianças.